Boa noite, alunos e tutores do Instituto Federal de Rondônia. Nós estamos aqui com o nosso curso de Técnica em Finanças, disciplinas, é a quarta aula da disciplina de Análise das Demonstrações Contábeis. Eu sou o professor Adriano Dantas e com a gente aqui está hoje de novo a professora Leila. Olá, boa noite. Contamos com você novamente, com a sua participação. Como vocês todos já sabem, estou aqui aguardando as dúvidas, as perguntas e a participação de todos vocês. Vamos para a nossa quarta aula e com mais conteúdo, com mais índice, para a gente poder aprender cada vez mais. A gente vai tratar de algo que muito nos agrada, né? A gente vai tratar dos lucros, né? A gente vai tratar de uma terceira perna daquele tripé que a gente expôs. A gente expôs liquidez, rentabilidade e endividamento. Então a gente vai tratar dessa terceira perna. Vamos lá ver o que a gente vai ver hoje? Então nessa quarta aula, né, a gente vai tratar os índices de lucratividade e rentabilidade. E aí, se a gente pegar a agenda da aula, a gente vai ver, compreender, identificar e elaborar esses índices de lucratividade e esses índices de rentabilidade. Já já a gente fala a diferença desses dois termos. Se a gente lembrar do nosso tripé que a gente falou aqui a basear a análise, a gente já viu na aula passada liquidez, a gente já viu na aula passada endividamento e na aula de hoje a gente vai para a terceira perna do tripé, que é o quê? Que é rentabilidade. Rentabilidade e a gente está inserindo aqui a lucratividade e a gente vai falar um pouco do porquê disso. Então, por que índice de lucratividade e rentabilidade? A gente tem que ter ideia de que esses índices, é a mesma definição dos outros índices, é uma análise através dos índices ou quocientes, dá-se através da divisão de duas ou mais contas ou grupos, ou duas ou mais grandezas. Ok? E para a gente começar, de fato, a aula de hoje, a gente tem que falar sobre duas coisas, lucro e renda. Professor, mas não são iguais, lucro e renda? Não. Lucro é uma coisa, renda é outra coisa. Lucro está relacionado mais a quanto você tem de ganho em valor. Renda é aquilo que você tem de ganho em valor, mas comparado com aquilo que você investiu. Exemplo, se eu tenho um produto e eu lucro R$2 por unidade, se eu vendo 10 produtos, eu tenho R$20 de lucro, ok? Aí uma outra empresa lucra com esse mesmo produto R$1 por unidade, mas ela vende 100 unidades. Qual que é a renda dela total? Vai ter uma rentabilidade muito maior. Então o lucro está relacionado ao só fator, aquele resultado do momento, e rentabilidade está envolvido aquilo que eu investi para ter o retorno. Se a gente falar assim, a Petrobras teve 100 milhões de lucros, para a Petrobras é ruim. Mas se for para mim, a minha empresa, fantástico. Se for para mim, pessoa física, fantástico. Professora Leila? É interessante, como você falou, Adriano, que lucratividade e rentabilidade, elas não são sinônimos, né? A tendência natural é a gente confundir ou tratar como se fosse a mesma coisa, né? Então, eles não são sinônimos, são distintos. Você vai ver que anda ali juntinho, mas que são coisas distintas. Algo interessante colocar aqui, que apesar de serem dois indicadores bem simples, né, conhecer a lucratividade e a rentabilidade do negócio é indispensável para qualquer empresa, seja ela de grande porte ou de pequeno porte. Isso nós vamos ver aqui no decorrer da aula. Você vai ver como é importante para você que é técnico em finanças conhecer os índices de rentabilidade e de lucratividade. Outra coisa interessante de colocar é que esses índices, eles nunca podem ser analisados isoladamente. Por exemplo, nós aprendemos já o índice de liquidez, então analisa sempre junto com o índice de liquidez, né? Aprendemos o índice de endividamento, então vamos analisar junto com o índice de endividamento. Então você vai perceber que quando você vai confrontando cada índice um com o outro, você vai perceber quão grande a análise vai ficar. Então você vai ter muitas informações a respeito da empresa que você está trabalhando, né? Então isso é muito importante. Ok, então vamos lá para os slides, para a gente ir expondo isso de melhor forma. Então vamos cá. Lucratividade e rentabilidade. A lucratividade faz relação entre o lucro e o quanto vendemos apenas, enquanto a rentabilidade faz a relação do lucro com o quanto investimos. Basicamente, o que buscamos no fundo é rentabilidade sobre o capital investido. Eu posso ter pouco lucro, mas esse pouco lucro roda
gira tanto que acaba eu tendo bastante renda. Beleza? Então assim, esses índices aí, quem não quer, né? Lucro ou renda, você quer ter menos ou você quer ter mais? A gente sempre quer ter mais. Então, para a empresa ficar feliz, de fato direito, ela tem que ter cada vez mais ou lucro ou renda. Beleza? Então, vamos falar primeiro, na primeira parte da nossa aula, dos índices de lucratividade. Esses índices indicam o percentual dos lucros em relação às receitas da empresa. Ou seja, receita é o quê? A definição lá de contabilidade básica, né? Da contabilidade geral. Receitas são minhas vendas, ok? Não é a do bolo, né? São minhas vendas. Sendo utilizada normalmente a receita líquida como sendo a base da receita. Por que a receita líquida? Porque a receita líquida já está excluído tudo aquilo que não é de fato receita. Ok? Quais índices de lucratividade que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar uma margem bruta e uma margem líquida. Ok? A gente tem que focar em dois fatores aqui que a gente está falando. A gente quer saber do líquido, quanto sobrou lá no final, e do bruto. Por que do bruto? O bruto está relacionado, o que sobra do bruto é o que você pode arcar com todas as despesas da empresa. Correto? O líquido não, é aquilo que sobra de fato, é aquilo que os sócios vão poder repartir do bolo. Ok? Essa é a grande diferença. O bruto não, o bruto já é assim, dentro da minha parte só operacional, dentro da minha receita, menos as minhas deduções, os meus custos das vendas, esse é o meu resultado bruto. Ou seja, é isso que vai ter que arcar com todas as outras as despesas de fato da empresa e ainda o quanto a empresa necessita, o quanto a empresa estipula, né, deixa intitulado, eu quero ter 10% de lucro. Ela vai ter 10% de lucro. Dali para baixo eu vou ter que arcar em cima daquele meu resultado bruto. Vamos lá? Então, primeiramente, a margem bruta. A margem bruta indica a margem da empresa considerando a exclusão dos custos das vendas, CMV, CSP e CPV. Se a gente já está pegando a base receita líquida, nós temos que entender que na receita líquida já é receita bruta menos as suas deduções. Então, por isso que a gente não coloca deduções aqui no slide. A receita líquida já é isso. Ou seja, estabelece limite para custear as despesas operacionais da empresa e ainda, né, quanto que vai sobrar de din-din para os sócios. Ok? A margem bruta ainda. Essa margem estabelece o limite para os demais gastos da empresa. Ou seja, eu posso gastar quanto? Só após a bruta, considerando ainda a margem de lucro desejada. Ok? Por isso que a arvorezinha está aqui cheia de cifrão. É isso que a gente está buscando, que a gente vai esperar determinar na aula de hoje. A fórmula da margem bruta é o resultado bruto da empresa menos vendas líquidas. Onde que eu vou achar o resultado bruto? O resultado bruto eu vou achar lá na DRE, demonstração de resultado do exercício. As vendas líquidas, mesma coisa, eu vou achar na DRE. Ok? E a margem líquida? O que seria a margem líquida? Margem bruta pega do resultado bruto, a margem líquida da empresa, ela considerando a exclusão de todos os gastos que a empresa tem, incluindo a tributação sobre os lucros. Uma ressalva que a gente faz aqui é que as empresas do Simples Nacional não têm tributação sobre os lucros. Ok? É já tudo embutido no valor do Simples, tributação sobre lucros. Professor, mas não tem? Está lá embutido, mas não é sobre o lucro. A base dela é a receita da empresa. E por incrível que pareça, é em parte a receita bruta. Ok? A margem líquida. Esta margem estabelece o lucro da empresa que é esperado pelos sócios e acionistas. É isso que os sócios e acionistas querem. É o que sobra para eles. Já pagou todo mundo, já pagou todas as despesas com funcionários, com aluguel, com propaganda, e é o que vai sobrar para os sócios ou acionistas. Ok? E a fórmula da margem líquida? A margem líquida, a fórmula é resultado líquido ou lucro líquido dividido por vendas líquidas. Onde é que eu vou achar isso?
Vou achar isso na demonstração do resultado do exercício. E as vendas líquidas? Idem. Ok? Então assim, aqui está a nossa demonstração de resultado do exercício. Onde é que está a base de todos os meus cálculos? Na receita líquida. Está aqui. E onde está meu resultado bruto? Olha aqui, ó. Resultado bruto. E onde está meu lucro líquido? Lucro líquido. Então, basicamente, a gente vai trabalhar com esses 3 fatores para calcular as margens. Professor, só tem essas margens? Não, existem outras margens. A gente achou por bem não trabalhar nessa aula, considerando só o operacional aqui. É como a nossa maioria das empresas, o nosso foco é no Simples Nacional e elas não têm esses gastos aqui, a gente deu opção por essas 2 margens, a margem bruta e a margem líquida, beleza? Seguindo, vamos lá calcular, né? Vamos calcular as margens. Vamos fazer uns exemplos de cálculo dos índices de lucratividade. Primeiro, a margem bruta. Vou pegar o quê? O resultado bruto. E vou pegar o quê? Minhas vendas líquidas. Aí sempre, olha, vou pegar o meu resultado bruto. Qual é o meu resultado bruto? 64 mil. Qual é a minha receita líquida? 140.250. É só jogar o resultado aqui na fórmula, né? Então, aqui que eu vou fazer, olha, peguei os 64 mil, né? Tá aqui os 64 mil, se eu tirar aqui, senão parece que é menos, né? Tá aqui os 64 mil e vou dividir por quanto? Pelas vendas líquidas. É as brutas? Não, é as vendas líquidas. Não é a parte de cima da DRE, não é isso daqui da DRE, é isso daqui, ok? Esquece desse para calcular esses índices. Beleza? Então, 64 mil dividido por 140.250, eu chego no meu valor, que dá quanto? 0,45632 vezes 100, correto? Por que vezes 100? Quando eu estou colocando, multiplicando por 100 aqui, eu estou colocando o percentual. Então, qual seria a minha margem bruta? Quando eu peguei o meu resultado bruto, dividi pelas minhas vendas líquidas, multipliquei por 100, eu cheguei na minha margem bruta, que é de 45,63%. Opa, isso aqui é que sobrou para mim? Não, isso aqui é o quanto eu vou ter para pagar todas as minhas despesas e ainda ter a expectativa de lucro, ok? E a minha margem líquida? Essa aqui sim é o que sobra, né? Eu pego o meu resultado líquido, divido pelas vendas líquidas. Eu vou lá na minha DRE, tenho o meu resultado líquido. Olha aqui o resultado líquido, 2.000. Então foi 2.000 o resultado líquido. E a receita? Receita líquida. Ok? E alimenta a fórmula. Qual o meu resultado líquido? 2.000. Qual as minhas vendas líquidas? 140.250. Multiplico por quanto? Multiplico por 100. Então, o que dá isso aqui? Dividir 2.000 por 140.250 dá 0,01426. Multiplico por 100, vai dar quanto? Multiplico por 100, vai dar 1,43%. Beleza? Professor, margem líquida tão distante da margem bruta? É tão distante. Porque na margem bruta eu não joguei nenhuma despesa ainda. Eu não coloquei despesa de propaganda, eu não coloquei despesa de funcionário, não coloquei despesas administrativas. Ok? A parte operacional de despesa eu não coloquei nenhuma. Mas por que a gente calcula isso? Para eu saber justamente quanto que eu posso gastar, qual o percentual das minhas vendas que eu posso gastar com essas despesas. O que eu vou conseguir gastar com todas essas operações abaixo desse resultado bruto. Professor, resultado bruto muito ruim. Estou comprando ruim, porque se o meu CMV é alto, quanto mais alto for o CMV, mais impacto vai dar na minha margem bruta, ok? Vamos seguir. E agora a gente vai falar de outra coisa diferente, que é a rentabilidade. Esses índices indicam o percentual da renda que a empresa está obtendo, considerando os dados do patrimônio da empresa. Nesse sentido, o mesmo indica o percentual de lucros obtidos, levando em consideração partes específicas dos investimentos. O que eu investi, o que eu quero. Qual parte? Então, esses índices, eu vou pegar o índice de rentabilidade da onde? Retorno sobre o ativo, retorno sobre o capital próprio. Professor, lá nas margens, a gente foi na demonstração de resultado do exercício
E dentro da demonstração de resultado do exercício, a gente pegou tudo. E agora, no retorno, o que você quer saber de um retorno? Retorno, a gente quer saber 2 tipos de retorno. Tudo que você tem investido, aplicado na empresa. O que você tem aplicado nas empresas? São todos os seus ativos. Não é assim? Eu tenho o carro da companhia, eu tenho as prateleiras da companhia, eu tenho as instalações em gerais, eu tenho o estoque, né? Eu tenho o próprio caixa, eu tenho os investimentos, tenho a estrutura, tenho o prédio em algumas situações. Esses são todos os meus ativos. Então é isso que eu tenho disponível para gerar o meu lucro. Ok? Por isso que eu quero saber quanto que ele está me retornando. Porque se depende do percentual que ele está me retornando, se eu vender tudo aquilo ali e fazer uma aplicação financeira, vai render mais. É isso que ele traz, quanto que ele tem de retorno, qual é o meu melhor investimento, onde que eu tenho que investir melhor. Um outro ponto é quanto deste foi aplicado pelo sócio da empresa. Quando você compra uma empresa, você investiu parte da empresa, o que você quer na empresa? Você quer que ela cresça, né? Você quer que ela cresça e que tenha mais lucros. Ah, só lucros? Não, que esse lucros me traga uma renda suficiente. Ou seja, comparando com aquilo que eu investi, eu quero um retorno maior possível. Se eu investir 100 mil e se eu estiver tendo lucro de 500, R$500, qual é a rentabilidade minha? Nenhuma, né? Agora, se eu investir 100 mil e tenho um lucro de 10, 20 mil, já é 20%, já melhora. Se a gente ir para os cálculos, a gente vai entender um pouco melhor. Vamos lá, professora Leila? Os alunos aqui da Zona Norte estão pedindo que antes de avançar para o índice de rentabilidade, que pudesse voltar um pouquinho na explicação da margem, porque eu teve uma pequena queda no sinal e eles perderam essa parte. A gente pode fazer assim, a gente termina, né, os slides e a gente retorna nesse slide da margem, a gente fala de novo sobre ele. Na hora que a gente for para o giro do ativo, a gente foca em margem. Acho que dá isso, né, professora? A gente volta e foca nessas fórmulas, beleza? Vamos lá. Retorno sobre o quê? Sobre o ativo. Então, ativo é o que eu acabei de falar. Os ativos são todos os recursos controlados pela entidade, pela empresa, que possam gerar benefícios econômicos futuros. Dessa forma, o índice de retorno sobre o ativo nos dá uma visão do percentual de retorno da utilização de todos os ativos à disposição da empresa. Ok? Em outras palavras, levando em consideração todos os bens e direitos, né, que são os ativos, que envolvem o funcionamento da minha empresa, o retorno sobre o ativo é o quanto gero de renda com esses ativos. Beleza? Então, poxa, o retorno sobre o ativo é o ROA, né? O que eu pego? Lucro ou prejuízo, isso aqui eu acho aonde? Senhor, lá no balanço patrimonial tem lucros acumulados. Não, eu estou falando aqui do lucro ou prejuízo líquido do exercício. Eu vou achar isso aqui na demonstração de resultado do exercício, ok? Cuidado com isso, que muda todo o exercício. E o ativo total tem? Não, ativo total eu vou achar isso aqui no balanço patrimonial. Olha, quando eu estou falando de retorno, eu estou falando em comparar balanço patrimonial com DRE. Estou comparando duas demonstrações. Então agora não tem mais uma demonstração, estou comparando duas demonstrações. Beleza? Ok nisso, gente? Então eu vou focar em duas coisas. Focar em retorno de tudo que eu tenho da empresa, todos os bens e direitos investidos, e vou focar naquilo que desses bens, o quanto que eu investi. Qual é a minha participação disso? Lembra lá da aula anterior, a participação de capital de terceiros e capital próprio, que é o patrimônio líquido? É isso que eu estou querendo saber. Quanto que o meu patrimônio líquido está gerando de renda? Quanto que ele está sobrando para sócio, para minha empresa, para o sócio? Que é o que sobra de lucro, no fundo, acaba sendo da empresa. Só ler algum comentário? O comentário aqui que estão todos muito atentos à aula, isso é muito bom, viu, gente? Vamos continuar aí prestando atenção, porque assim, é interessante a gente observar que a lucratividade, ela indica o ganho obtido sobre as vendas realizadas. Então, significa o quê? Que para cada R$1, né, de serviço prestado ou de vendas que eu realizei, quantos percentuais eu ganhei de volta nisso, né? A rentabilidade, ela já é um pouquinho diferente. Ela é a proporção entre o montante de dinheiro que os sócios investiram e a lucratividade que o negócio rendeu, né? Qual a rentabilidade para isso? Então, assim, se a gente for pensar, o que o dono da empresa está mais interessado? Na lucratividade ou na rentabilidade? Eu vou deixar vocês pensando e daqui a pouco vocês vão observar no final da explicação qual que é o interesse do acionista ou do dono da empresa. Ok? Ok, vamos lá.
vamos para os cálculos, né? Vocês adoram cálculos, tem mais um aqui. E aí, se eu tenho retorno sobre ativo, agora eu quero saber o retorno sobre o meu capital próprio. Nas empresas, o patrimônio líquido representa o capital próprio, não é assim? O PL é o capital próprio, não é? E o passivo circulante mais o passivo não circulante é igual ao capital de terceiros. Aí, relembrando a aula anterior, a gente vai ter que começar a juntar os conceitos. Ou seja, ela é a parcela que está na empresa que indica o quantos sócios investiram ou que ainda permanece à disposição da empresa. Como assim? Quanto que permanece na disposição da empresa? O lucro, no fundo, é dos sócios. E se ele decidir deixar na empresa? Quem que decidiu? O lucro é do sócio. O sócio resolve deixar na empresa. O que ele está indicando é que, reinvisto, eu estou reinvestindo na empresa. Correto? Nas SAs, nas grandes empresas, já não tem mais essa conta lucros acumulados. Nas empresas não listadas em bolsas, nas limitadas e nas empresas individuais ainda se permite isso. Mas no fundo, o lucro ele está reinvestido na empresa, ok? Vamos lá. Dessa forma, esse índice retrata o quê? O quanto de renda está sendo gerada, considerando o capital próprio. Ou seja, esse retorno sobre o capital próprio, o ROI, é o que? É o lucro ou prejuízo líquido dividido pelo meu capital de terceiros. Beleza? Vamos lá. Para a gente calcular ele, o que a gente tem que usar? A gente tem que usar a DRE. E o que a gente está usando a DRE? A gente está usando o resultado líquido, o quanto sobrou, quanto de lucro de fato eu tenho. Aqui eu não me preocupo. Tem outros, como calcular em outros índices? Sim, a gente vai focar nisso para a gente conseguir retirar algumas informações. Correto? E aí eu vou para o balanço. O balanço patrimonial que está aí é o balanço patrimonial do exercício. No livro de vocês vão ver o balanço do 2011, onde tem esse valor de ativo e esse valor de patrimônio líquido. E é nesses valores que a gente vai fazer os exemplos, ok? Qual é o capítulo do livro? Até o final, a professora Leila passa para a gente. Beleza? Qual é a parte? Então, o retorno sobre o ativo. O que é o retorno sobre o ativo? O lucro líquido, que eu vou pegar onde? Eu vou pegar lá da demonstração do resultado do exercício, a última linha. E o ativo total, vou pegar onde? Lá no balanço patrimonial. Beleza? Então, assim, onde eu vou pegar lucro ou prejuízo líquido? DRE. Onde que eu vou pegar ativo total? Balanço patrimonial. Está envolvendo duas demonstrações. Correto? Então, o ROE é o quê? É os 2.000 que eu tenho de lucro líquido, que está lá na DRE, dividido pelos 86.600 que está no o total do ativo. Salvo engano, no livro está 700, né, professor? Isso. Ok? Então, assim, se eu pegar os 2.000 dividir por 86.600, dá 0,2309. Aí, quando eu multiplico por 100, eu transformo em quem? Em percentual, 2,31%. O que é isso daqui? Esse aqui é o total, tudo que eu tenho de ativos que gera de retorno. Mas como que é isso, professor? Tudo que tem de ativo gera de retorno. Mas meus ativos e o capital próprio não é a mesma coisa? Não. Os meus ativos têm duas origens, o capital próprio e o capital de terceiro. Então, juntando tudo aquilo que eles investiram na empresa, esse é o retorno que dá nos meus ativos, 2,31% todos os meus ativos. Correto? Tudo que eu tenho à minha disposição gera de renda quanto? 2,31%. É bom? Vamos ver. Vamos tocar? E aí o outro retorno é o ROI, retorno sobre o capital próprio. É o lucro líquido do exercício dividido pelo patrimônio líquido. Aqui já nos ativos mais. Aqui é o quê? Aqui é o que é meu. Fechado? Então vamos lá. Da onde que eu tiro o lucro líquido do exercício? DRE. Da onde que eu tiro o valor do patrimônio líquido? Isso daqui é balanço patrimonial. Estou juntando duas demonstrações para gerar informação. Então, qual é o meu retorno do meu capital, o dinheiro que eu sócio coloquei? Pego o lucro líquido e divido pelo quanto o sócio colocou na empresa. Vai dar quanto nessa empresa? Divido 2.000 por 63.100, dá 0,3170. Quando eu multiplico por 100, eu chego ao valor de 3,17%. Se a gente está falando de balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício, que é, isso aqui é de um ano, essa empresa está retornando 3,17 em um ano. Professor, como é que a gente começa a sentir se isso está bom ou se está ruim? Gente, a poupança rende 6, né?
A poupança parte de 6. Se eu não tiver dor de cabeça nenhum investindo na poupança, vai render isso. 2,31 então é pouco. E aí o que eu faço? Aí eu pego os índices de liquidez, os índices de endividamento e pego os meus índices de rentabilidade e lucratividade e vejo aonde que estão os meus erros. Identificando os erros, eu tenho que tentar aumentar esses valores, correto? Tomar ações, tem que diminuir despesa, tem que aumentar giro e assim vai. Continuando na aula, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, já que a gente está falando de margem, né? E a gente está falando de coisas que giram, ativo e PL, vamos comparar isso, vamos fazer a relação dessa margem e giro. Para termos o retorno esperado, existem dois caminhos. Ou eu tenho uma margem alta, ou eu giro bastante. Então assim, como é isso? Posso ter maior margem e alcançar o melhor retorno, mesmo com giro pequeno? Posso. Se eu tiver uma margem muito alta, eu posso girar pouco, mas eu tenho maior lucro. Mas eu posso fazer diferente. O que eu posso fazer? Ter um maior giro e alcançar o melhor resultado, o melhor retorno, mesmo com a margem pequena. Como é isso, professor? Que história é essa? Sim, olha, se eu tenho um lucro de 50%, eu não preciso girar 10 vezes. Agora, se eu tenho um lucro de 2% sobre o produto, eu tenho que girar mais. E aí você vê assim, algumas atividades específicas. Quando você vai no mercado, você sente isso. Tem alguns produtos que a margem dele é pequenininha. Você sabe que o lucro do mercado é pequeno. Mas por quê? Porque ele gira bastante, ele vende muito. E aí no mercado ainda tem um outro fator. É aquele fator, tem alguma coisa que chama para você comprar e você compra um segundo produto. Mas isso é outro assunto. Mas a base é essa, tem dois tipos. Eu posso ganhar dinheiro com dois tipos. Professor, como é que a gente consegue estabelecer isso? Vamos lá? A gente consegue estabelecer isso da seguinte forma, fazendo isso. Ó. Para apresentarmos essa relação, vamos inicialmente inserir o cálculo do giro do ativo. Quanto que meus ativos giraram na empresa durante o ano. Que representa o quanto os meus ativos giraram levando em consideração as minhas vendas. Opa, como é que é isso? O giro do ativo, eu pego minhas vendas líquidas e divido pelo meu ativo total. Quanto que girou na minha empresa as minhas vendas? Quanto que girou dos meus ativos? Então aí eu faço o cálculo, ó, giro, pego as vendas líquidas dividido pelo ativo total. Qual as minhas vendas líquidas? 140, 250 dividido pelo meu ativo total, que eu acho que é 700 aqui, no nosso exemplo do livro, vai dar quantos? 1,6119. Ou seja, somando todos os meus ativos, nessa empresa ela não girou 2 vezes o total dos meus ativos. Pensando bem, eu, professor Adriano, pego 100 mil e vou montar a empresa. Coloco 100 mil na empresa. Só tem meu capital. 100 mil de capital na empresa. 100 mil de ativos. Né? 100 mil de investimentos. A minha empresa, no final do ano, girou só 1,6 vezes esses 100 mil que eu investi. Então, no final das contas, ela vendeu 160 mil. É um giro pequeno. Então, eu tenho que, para eu ter um lucro nisso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a minha margem. Eu tenho que ter uma margem bem maior para poder sustentar um pouco o giro. Ok? Então, eu achando o giro do ativo, qual é o meu próximo passo? Opa, agora eu tenho que fazer essa relação margem-giro. Então, o giro dos ativos, está aqui, ó, vendas líquidas dividido por ativo total, 146.700, que aí chega aqui no nosso que a gente fez no slide passado, 161,95. Correto? E agora, para descobrir uma rentabilidade sobre o total dos recursos controlados pela entidade, também chamada de retorno sobre os ativos, que a gente fez agora há pouco, podemos simplesmente multiplicar o giro do ativo pelo quê? Pela margem líquida. A minha margem é o quanto que eu tenho de lucro. Se eu pego o meu giro, eu vou achar o meu retorno. Podemos estabelecer na seguinte fórmula. Que fórmula é essa? Rentabilidade da minha empresa é o giro do meu ativo multiplicado pela minha margem líquida. Rentabilidade dos ativos, giro do ativo, ML, margem líquida. Então, no meu caso aqui, o que eu pego? Rentabilidade. Pego o giro do meu ativo, calculado agora há pouco, que é quanto? 161,95. Não tem que multiplicar por nada, não é percentual, é número mesmo. O giro do meu ativo foi 1,61 vezes, 1,6195 de vezes o retorno, a minha margem líquida, que é 1,43. Então, eu chego no quê? Olha, eu chego na minha rentabilidade. Quanto que a minha empresa deu de renda. Correto? Como é que eu faço para melhorar o resultado da empresa? Tem dois caminhos. Ou eu aumento a minha margem, que é pequena, que é 1,43, ou eu aumento o meu giro. Se eu vender muito mais, mesmo com a margem pequena, eu vou ter uma rentabilidade maior. Ok? Dessa forma, a gente consegue estabelecer
que nós podemos ter lucro das duas formas. Então, assim, nessa empresa, o que eu tenho que fazer? Se eu aumentar o meu lucro para 20%, 1,63%, 1,6% que é o giro do ativo, vai dar mais de 30% de lucro, de retorno sobre os totais de ativos investidos. Mas eu posso fazer girar mais. Não, deixa nos 2,31 mesmo, só que eu vou começar a girar muito mais. Eu girando muito mais, eu vou ter muito mais lucro. Então, assim, em vez de eu girar 1,6 do ativo, eu vou vender muito mais, vou aumentar minhas vendas com esses mesmos preços estabelecidos e eu vou começar a girar 5 vezes. Multiplico 5 por 2, chego no 10%. Então, esses dois caminhos que a gente tem na empresa. Ou eu ganho pela margem, ou eu ganho pelo giro, correto? E no final das contas, o que eu quero ter? Eu quero ter a maior rentabilidade possível sobre o capital que eu investi e até mesmo sobre aquele capital que eu consigo com terceiros. Ok? Professora Leila? Ok. É interessante a gente observar, e vocês vão perceber ao longo que vocês estiverem trabalhando nas empresas que vocês atuam, que é muito comum os empresários falando sobre a rentabilidade do seu negócio. E aí, quando na verdade eles estão se referindo à lucratividade. Ou vice-versa. Isso é algo muito comum. Então, assim, eles fazem uma confusão. Então, eles querem se referir, às vezes, à rentabilidade e eles se referem à lucratividade. Então, vamos ficar atentos aí, entender esses dois conceitos sobre lucratividade e rentabilidade e principalmente a diferença entre os dois. Porque aí, você compreendendo esses dois conceitos, vai ficar muito mais fácil você fazer essa análise e extrair todas essas informações das demonstrações financeiras. Ok? Vamos lá. Então vamos aqui mostrar essa relação. Relação da margem e giro. Podemos dizer que a rentabilidade é estabelecida por duas vertentes. Sendo que ou a empresa aumenta sua rentabilidade através do maior giro dos recursos controlados, ou seja, giro dos ativos, ou ela aumenta sua rentabilidade ampliando sua margem. Então, esses dois caminhos que eu tenho. Ou eu aumento a minha margem, ou eu aumento o meu giro, ou eu vendo mais pela mesma margem, ou eu vendo menos e mesmo assim alcanço o resultado. Temos que considerar que, de fato, o que todos querem no final é ter uma maior rentabilidade. Ou seja, o que eu quero no fundo é ganhar mais. Ok? Esse é meu ponto. O que eu quero mesmo é ganhar mais. Se eu ganhar mais, tanto faz se eu estiver vendendo com a margem lá pequenininha. Posso ganhar 1%, mas eu giro 100 vezes aquilo. Esse 1% sobre o meu total do ativo vai dar 100% de rentabilidade no final sobre o que eu investi. Correto, professora Leila? Qual eram os slides que eles queriam? Que voltasse lá na margem bruta e na margem líquida. Isso. Ok. Voltar na margem bruta. Ok, a margem bruta, eu vou trabalhar em cima de duas coisas. Primeiro, o que eu vou pegar de base para tudo, e a gente tem que ter ideia disso, de margem, o que eu tenho que ter ideia é que eu vou trabalhar a margem bruta em cima, sempre em cima da receita líquida. Ok? Essa é a minha base. Essa é a minha base. Correto? E aí, onde eu tenho o meu retorno? Eu tenho a receita líquida. A margem bruta significa que eu estou trabalhando em cima do meu resultado bruto. Então, quando eu pego esse por esse, eu estou estabelecendo a minha margem bruta. Ok? E a margem líquida? A margem líquida eu já pego lá do meu resultado líquido do exercício. Qual é a base que eu estou estabelecendo? Também a minha receita líquida, a mesma base. Correto? Quando eu divido um pelo outro, eu estabeleço a minha margem líquida, o que sobrou de fato. Correto? Então vamos lá. A margem bruta eu acho somando resultado bruto pelas vendas líquidas. Lembrando, resultado bruto da DRE, vendas líquidas também da DRE. Correto? Nesse caso aqui, os 64 mil de resultado bruto, dividido pelos 140.250 das minhas vendas líquidas, vezes 100, vou chegar no meu resultado. Então, 64 mil dividido por 140.250, 0,45632, vezes 100, aí eu chego no quê? Chego no meu percentual, correto? Na minha margem bruta.
que isso vai sustentar? Isso vai sustentar todas as despesas da empresa. Além da despesa, ainda vai ter que prever o quanto o empresário quer ter no final das contas de lucro. Quando eu já falo da margem líquida, já é quanto o cara diz que vai ter que sobrar para ele. Então eu vou ter que pegar o quê? Meu resultado líquido, lá, meu lucro líquido também na DRE, não é no balanço patrimonial, e minhas vendas líquidas também na DRE, que a gente focou agora há pouco. Correto? Então eu tenho resultado líquido dividido por vendas líquidas, eu chego em qual fator? Os 2.000, que é o meu resultado líquido, última linha da DRE, ok? Divido pelas minhas vendas líquidas. Dividindo isso, eu chego no meu fator. Quanto que é? 0,1426. Vezes 100 vai chegar aonde? Vai chegar na minha margem líquida, ok? Que é ML. Então, eu cheguei aqui na minha margem líquida, ou seja, o quanto sobrou para mim e para os sócios. Correto? Então, ó, isso aqui é o que sobrou de fato. Se eu tenho uma margem de 1,43, o que significa? Que a minha empresa tem que ter um giro do ativo grande, um giro maior, para eu conseguir ter uma rentabilidade. Quando eu vou nessa empresa e vou atrás das minhas rentabilidades da empresa, eu posso observar que a rentabilidade dela, o meu giro, o meu retorno sobre os totais dos ativos não é tão grande, é 2,31. Por quê? Eu tive um lucro muito baixo para muitos ativos, então um ano é 2,31. Esse foi o retorno que eu tive. Se eu falasse assim, professor, você investiria nessa empresa? Eu diria, não. Colocaria meu dinheiro na poupança que vai render mais ou menos, né, 6% ao ano. Nem sei como é que está agora. O professor não tem dinheiro investido. Então não tem dinheiro, nem sei como é que é isso. Mas deve estar uns 6%. Correto? Então eu não investiria nessa empresa. A mesma coisa, o capital investido dele, na verdade, é porque que o retorno sobre o patrimônio líquido dá diferente. Porque o retorno sobre os ativos, né, o retorno sobre o capital, retorno sobre os ativos, né, sobre o capital de terceiros aqui, sobre o ativo, ele está considerando a soma do capital próprio e a soma do capital de terceiros. Correto? Esse é o retorno somando os dois capital. Quanto as pessoas acreditarem em mim, meus fornecedores, até o governo, tem uma parte lá guardada, né, que é dele, e o quanto que gerou. Quando eu vou aqui no patrimônio líquido, eu estou considerando outros fatores. Eu estou considerando que fator? Estou considerando somente o quanto eu investi. O quanto eu investi deu 3,17. Mesma informação. 6% em média poupança ou outro tipo de aplicação. Então essa rendeu minha empresa. Poxa, o retorno não foi bom nenhum nem outro. E a empresa pode ter qual tipo de relação? Quando que ela pode ganhar? Se a gente está comentando aqui que ela pode ganhar no giro ou na margem, essa empresa ela não estabeleceu nem um giro muito alto, nem uma margem muito alta. Se o giro é pequeno e a margem é pequena, significa o quê? Que o retorno dessa empresa é pequeno. Aonde que eu vou aumentar? Não sei. Estuda a empresa, estuda a sua empresa, o seu negócio e verifica. Eu consigo vender mais, fazer alguma campanha para vender mais, ou eu consigo aumentar a minha margem? Correto? E aí a decisão é única de cada empresa. Não existe fórmula mágica. Tem empresa que vai conseguir aumentar o giro. Tem empresa que fala, não, ó, eu estou olhando o preço dos meus concorrentes, ou o meu produto tem um diferencial, né? Se a gente pegar vestuário mesmo, tem calça jeans de R$20, tem calça jeans de R$800. São calças, né? Uma trabalha, eu vou vender por 20, que eu vou girar bastante, não tem uma qualidade. Agora a outra tem o mesmo produto que vai ter um preço muito maior. Então vocês vão conseguir trabalhar nessas duas dinâmicas, nessas duas direções. Então eu vou ganhar nisso, no giro, ou vou ganhar na margem, ok? E aí a gente estabelecendo essa fórmula aqui, a gente vai ver que a nossa rentabilidade é estabelecida pelo giro do ativo multiplicado pela margem líquida. E aí eu vou chegar, olha, o giro do meu ativo, eu girei só 1,61 vezes, né? E vou fazer o quê? Vou multiplicar pelo 1,43, que é a minha margem. Então, giro baixo, margem baixa. Giro baixo, margem baixa, aqui que chega no final das contas. Rentabilidade baixa. Correto? Então, aí a gente tem que investir menos, trabalhar em um dos dois fatores e saber o que aconteceu. Correto? Beleza, professora Leila? É interessante aí que você colocou a questão da rentabilidade baixa, que novamente eu vou frisar a questão que a gente não pode analisar os índices isoladamente. Né? Uma empresa, ela pode apresentar em determinado período um bom índice de rentabilidade, mas ao mesmo tempo ela pode apresentar sérios problemas de liquidez.
né? Então, nunca se analisa um índice isoladamente. Ela pode ter, aparentemente, uma rentabilidade muito boa, mas você pode estar comprometido nos seus índices de liquidez. Então, vamos sempre analisar todos os índices em conjunto. Analisa a rentabilidade, analisa lucratividade, compara a rentabilidade com os índices de liquidez e aí você vai ter uma noção por completo da empresa, como é que ela está caminhando. Então, não analise índices individuais. Você calcula os índices, mas na hora de você fazer a interpretação desses dados, você compara com os demais índices. Outra coisa interessante, outro ponto que a gente tem que frisar, é que como nós falamos que a análise das demonstrações financeiras ou a análise das demonstrações contábeis ela é muito importante para a empresa, porque você pode fazer comparações com outras empresas do mesmo ramo e do mesmo porte, para você verificar como é que a sua empresa está se comportando, porque às vezes você não tem um ponto de partida para fazer essa comparação. No momento de crise, é importante que você compare a tua empresa com outros negócios, que aí você verifica, peraí, deixa eu olhar aqui meus índices de rentabilidade e deixa eu ver uma empresa do mesmo porte, como é que ela está se comportando no mercado, né? Então, para você verificar e fazer essa medição em relação às tuas análises, né? Para você não ter uma análise equivocada muitas vezes. Então, isso é muito importante verificar e fazer durante todo o processo da análise das demonstrações. Ok, isso que a professora Leila falou é muito importante, você juntar as 3 pernas do tripé. Acho que na primeira aula a gente estabeleceu isso, olha gente, não é isolado, a gente vai ter 3 tópicos específicos que a gente vai trabalhar. O que a gente pode presumir, o que a gente pode identificar é o seguinte, que normalmente eles vão se entrelaçando, entendeu? Ele tem uma relação muito grande um com o outro. Quer dizer, se eu estabelecer margem pequena e controlar o meu carro, eu vou conseguir manter a minha liquidez, minha rentabilidade específica, se eu conseguir com margem pequena. Eu consigo isso? Consigo. O que acontece é que com o passar do tempo, tanto os sócios vão se sentir desprestigiados, vai ter pouco retorno, por que eu estou com dinheiro ali? Não é? E tanto os fornecedores falam, está tão no limite para me pagar, né? E com pouco lucro assim, com lucro pequeno assim, a possibilidade de começar a dar problema de caixa é enorme. E aí começa a dar problema de giro pouco ativo, dá problema de caixa, repercute também no meu endividamento. Então a empresa você tem que calcular como um todo. A primeira mensagem que passa a empresa hoje, na análise de hoje, é assim, ó, tem que melhorar esse negócio. Eu tenho que ter uma renda melhor. O retorno do meu patrimônio líquido está baixo, o retorno sobre o total dos meus ativos também está baixo. A minha margem está baixa. Poxa, lá no começo da definição de margem e giro, a gente já estabeleceu, gente, as empresas ou ganham pela margem ou ganham pelo giro. Professor, tem empresa que está no meio? Tem empresa que gira bem e tem uma boa margem para ter um retorno bom. Tem empresa que gira pouco, mas tem uma margem muito grande e aí acaba tendo um retorno bom. Tem empresa que tem giro alto, margem pequena, muito pequena, mas ela acaba tendo resultado bom. Correto? Professor, se a empresa tiver giro, tiver margem boa, tiver uma rentabilidade boa, ela resolveu os problemas de rentabilidade e endividamento? Não. E aí, quando tem esses problemas de rentabilidade e endividamento, mesmo tendo uma boa, de liquidez e endividamento, mesmo tendo uma boa margem, aí o problema normalmente é administrativo. A gente cansa de ver empresas que pagam juros mesmo tendo dinheiro em caixa. Esquece de pagar duplicata, deixa o imposto atrasar, porque acha que não tem que pagar. Aí no primeiro, segundo mês, a gente já viu lá em gestão tributária, quer dizer, vocês vão ver em gestão tributária que os juros dos 2 primeiros meses, a multa é 20%. Então, às vezes, as empresas, mesmo tendo uma boa lucratividade, uma boa margem, ela vai ter horríveis índices de liquidez, horríveis índices de endividamento. Beleza? Então, assim, eles estão conjuntos, mas não quer dizer que um é a garantia do outro. A gente tem que analisar como um todo. Essa empresa que a gente está passando para vocês e que a gente está apresentando no material complementar que vocês estão recebendo um por semana, é uma empresa só. Vocês vão ver que elas são 3 anos. Ela tem 3 tipos de evolução. Ela tem melhoras, ela tem piores. Justamente já foi feito pensando nisso, para saber que as empresas, para vocês medirem se melhorou ou se piorou. O que a gente espera é que no final vocês juntem todos os índices. Semana que vem a gente tem um outro conteúdo que também ajuda nesse tripé. A gente vai fazer um complemento desse tripé, que vocês consigam de fato tomar decisão dentro da empresa para que ela fique melhor, que tenha melhor resultado financeiro, que tenha melhor renda, que tenha índices que te faça cumprir com as suas obrigações, que façam ter seu caixa livre. Ok? Essa é a nossa expectativa. Na atividade de sala de aula de hoje, como sempre, a gente seguindo pelos slides, a gente vai conseguir fazer as atividades. O que a gente pede? Nas atividades, a gente acabou conversando com os tutores
online de vocês. Ah, professor, as atividades a gente prefere que seja feita em dupla. Ah, eu não gosto de ninguém aqui da sala. Procure gostar, né? Porque, né, ter inimigo perto não é bom. Tente fazer em dupla ou pode fazer em 4. O que a gente quer é que as pessoas conversem e discutam, porque na discussão é que sai a informação. A turma de hoje, da aula de hoje, eu gosto muito de dar aula para vocês, que vem muito questionamento aqui para mim, para a professora Leila, e a gente acaba conseguindo interagir melhor a aula. Professor, volta ali e vamos falar sobre isso. Então a expectativa nossa é que vocês continuem participando e que vocês resolvam em dupla. Beleza? Então assim, nós temos 20 minutos para vocês fazerem as questões e a gente volta logo em seguida com 30 minutos para corrigir. Ok? Até lá. Olá, estamos de volta agora para resolver os exercícios, né? Quer dizer, confirmar a resolução dos exercícios, que vocês já devem ter feito, é só para confirmar agora os valores, ok? As nossas questões para hoje é relacionada à lucratividade e rentabilidade, e no final alguma coisa sobre margem de lucro, né? Através do giro do ativo, da renda, né? E do lucro, ok? Nossas questões são quais então, que a gente passou para você? A gente passou. Questão 1, faça os cálculos dos índices de lucratividade e rentabilidade, levando em consideração o balanço patrimonial e a demonstração de resultado. Abaixo, né, que a gente vai passar na tela, na próxima tela. E aí sempre a gente quer saber, poxa, você calculou, né? Mas levando em consideração cada um dos índices de rentabilidade e lucratividade, a empresa melhorou ou piorou no ano de 2012, ok? Aí a gente lá colocou os dados, os cálculos do ano de 2011, ok? Relembrando, lucratividade a gente vai achar sempre com a DRE e rentabilidade a gente vai ter um DRE e também balanço patrimonial, beleza? Então, para fazer esse exercício eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um balanço patrimonial, né? Tá aqui o nosso balanço patrimonial. O que eu vou precisar desse balanço patrimonial? Vou precisar do meu ativo total, né? Esse 94.800. E vou precisar do que mais que a gente está usando? Do nosso patrimônio líquido, ok? Essas duas informações que a gente vai usar do balanço patrimonial. Beleza? Então, quando falar de patrimônio líquido está aqui, quando falar de ativo está aqui. Fechado? Então, nós temos o seguinte, nós vamos precisar de que mais? Nós vamos precisar também da DRE. E da DRE, o que a gente vai usar? A base das margens, a receita líquida, né? Nós vamos usar ainda o resultado bruto, como também o resultado líquido. Beleza? Então assim, quando a gente tem, eu passo aqui receita bruta e não trago as 3 receitas que tem, subentende que a gente, como a gente está usando só o total, eu omiti alguma coisa para ter um tamanho que a gente consiga ler aqui nas informações. Beleza? Então assim, a gente tem aqui as margens, né? Está relacionado à lucratividade. Temos aqui os dois retornos, que está relacionado à rentabilidade. Então vamos melhorar isso aqui, né? Vamos melhorar isso aqui. Então a gente vai ter rentabilidade e retorno. E aqui? Aqui a gente tem os dois, né? Tem os dois inseridos. Beleza? Vamos lá fazer os nossos cálculos. Primeiro, vamos calcular a margem bruta do ano de 2012. Então, qual é a fórmula da margem bruta? A margem bruta é igual às vendas líquidas, é isso, professora? Receita bruta. Resultado bruto. Dividido por, ao contrário, né? Resultado bruto. Isso. Desculpa. Resultado bruto, né? Isso. Dividido por vendas líquidas. Vendas assim? líquidas, isso. Ok? Qual o meu resultado bruto? Opa, eu acho onde o resultado bruto? Meu resultado bruto está dentro da minha DRE. Aqui, ó.
resultado bruto. Qual é o meu resultado bruto, então? 75.450. Então, a gente vai vir aqui igual 75.450 dividido pelo quê? Pelo minhas vendas líquidas. Onde eu vou achar vendas líquidas? Também na DRE, né? Vendas líquidas. Cadê as vendas líquidas? Está aqui, ó. Que é igual a receita líquida. 150.500. Então, eu tenho aqui 150.500, ok? Beleza? Quanto que dá aqui, professora? Dá 0,5013. 0,5013, ok? Isso. Então, a minha margem bruta é 0,5013. Para mim achar o percentual, multiplico por 100. Então, dá 50,13%, é isso, professora? Isso. Ok nisso? 50,13. Então, aqui, ó, pego o meu resultado aqui e multiplico por 100 para achar o nosso percentual. Ok? Opa, apaguei aqui. Vou refazer 50,13. Beleza? E qual outra margem que eu tenho? A minha margem líquida, né? A minha margem líquida é o quê? É o meu resultado líquido, né? Isso. Meu resultado líquido ou meu lucro líquido, né? Dividido por minhas vendas líquidas, ok? Vendas líquidas é o mesmo receita líquida. E qual é o meu resultado líquido? 12.300, ok? Então a gente vem aqui. Vendas líquidas é quanto, professora? 12.300. O resultado líquido é 12.300, né? Isso. E as vendas líquidas 150.500, ok? Divido 12.300 por 150.500 dá quanto? 0,0817. 817. Ok? Então a margem líquida é 0,0817 vezes 100, que dá 8,17%. Ok? Se a gente está falando da mesma empresa, né? A gente está projetando a mesma empresa, olha só o que aconteceu. A margem que era de 2, né, 0,03, 2,31, uma coisa assim, foi para 8. Aí a gente vai começar a desenvolver o porquê que isso aconteceu. O que de fato aconteceu na empresa para isso ter melhorado. Vamos lá? O que eu tenho mais para ver? Agora eu tenho que achar o meu retorno sobre o ativo. Então vamos lá achar o retorno sobre o ativo. Então qual é a forma do retorno sobre o ativo? Vou fazer ele aqui do lado e depois eu apago um. Então o meu retorno sobre o ativo, é o ROA, né? É igual. É o quê? É igual ao lucro líquido, né, professora? Dividido por... Pelo ativo total. Pelo ativo total. Pelo ativo total. Pelo ativo. Só melhorar esse lucro líquido aqui. Então aqui em cima vai estar o meu resultado líquido ou o meu lucro líquido. Ok? Isso. E veja, e aí a gente tem que prestar atenção numa coisa. Eu estou trabalhando com conta do balanço patrimonial e eu estou trabalhando com conta da demonstração de resultado do exercício. Então vamos buscar lá as informações. Onde que eu acho o lucro líquido? Resultado líquido. Resultado líquido eu acho aqui, olha ela aqui. Correto? E aonde que eu acho o total do ativo? O total do ativo eu acho aqui no balanço patrimonial. Ok? Então vamos lá. O lucro líquido é quanto mesmo? 12.300. Então o meu lucro líquido é igual a 12.300 e o meu ativo? 94.800. 94.800. Que dá igual a quanto? A 0,1297. 0,1297. Então qual a rentabilidade do meu ativo? Pego aqui 0,1297, multiplico por 100 e vou achar o percentual. Quanto é que dá aqui? 12,97%. Ok? Achamos o giro do ativo. Correto? E aí qual o próximo? Quais são os próximos? Agora eu tenho que achar o retorno sobre o capital próprio. O retorno sobre o capital próprio é o chamado ROI, que é igual ao lucro líquido, né?
dividido pelo patrimônio líquido. Mesma pergunta, isso é muito importante. Não vamos buscar o lucro lá do balanço. O lucro líquido eu vou achar onde? Isso aqui eu vou achar na DRE. E o patrimônio líquido? O patrimônio líquido eu vou achar no balanço patrimonial. Então o lucro líquido, que a gente já olhou ali em cima, está aqui o lucro líquido. Ok? E o patrimônio líquido? O patrimônio líquido está aqui, o patrimônio líquido. Ok? Feito isso, aqui só é divisão, né? Então qual o lucro líquido? É igual a 12.300 dividido por patrimônio líquido. Vamos ver lá? Isso, sobre o patrimônio 75.400. 75 com 400. Que dá igual a quanto? 0,1631. Então vai dar 0,1631. Correto? Para eu achar o percentual tem que fazer o quê? Vezes 100. Que vai dar igual a 16,33. É isso, professora? 31%. 31? Isso. Então não é 33 aqui. É 16, 31. 31. Aqui. Isso. 16,31. Ficou parecendo um 7, meu 31. Vou colocar um aqui, porque na prova, se der diferente, eu posso cobrar, né? Então, 16,31. Correto? O que a gente calculou? A gente calculou as margens e os retornos. Opa, professor, eu acho que as margens e retorno delas melhoradas. E agora, o que a gente consegue fazer? Agora a gente vai calcular o retorno, a rentabilidade estabelecida através da conta do giro do ativo. Ok? Vamos lá? Vou apagar aqui o que nós fizemos, né? Professor, não apaga. Eu mando isso junto ao chat lá, os fóruns de dúvidas, eu mando a resolução dos exercícios. Correto? E ao final da disciplina eu vou mandar a correção de todos os exercícios que tem no livro. Ok? Então agora a gente vai fazer retorno de ativo e rentabilidade, que é o giro do ativo. Então o giro do ativo, qual a fórmula do giro do ativo, professora? Giro do ativo, né? É isso. Do ativo é igual a quê? Vendas líquidas. Vendas líquidas. Dividido pelo ativo total. Dividido pelo ativo total, correto? Mesma coisa, vendas líquidas eu vou achar lá na DRE e ativo total vou achar no balanço patrimonial, correto? Então vamos lá, vendas líquidas, 150 e 500, é isso, professora? Isso. 150 mil com 500. E o total do ativo? O total do ativo é 94 e 800, olha, dividido por 94 com 800. Ok? Quanto é que dá isso, professora? 1,59. 1,59. Ok? Então assim, aqui o giro do ativo é igual a 1,59. Lembra-se de uma coisa, o giro do ativo não tem que multiplicar por 100 não tem que achar percentual não. Correto? Vamos prestar atenção nisso, que aí pode errar na prova. Então aqui eu tenho agora o que? Rentabilidade. Correto? Rentabilidade é o que? É o meu giro do ativo multiplicado pelo meu a margem líquida. Professor, mas como assim? Ah, então vamos pegar dali, né? Giro do ativo é quanto? 1,59, já calculei. E a minha margem líquida? 8,17. 8,17, que é igual a quanto? 12,97. Isso, 12,97. Ok? Então qual é a minha rentabilidade? 12,97. Ok? Senhor, deu na minha prova, na minha avaliação, deu 12,98, 12,99. Quanto mais casos a gente vai para frente, vai dar um resultado um pouquinho diferente. Ok? Vamos aqui só para a gente estabelecer uma relação. Quando eu estou trabalhando na empresa do Simples, a rentabilidade dela vai ser igual ao retorno sobre o ativo. Correto? Mas o que eu quero estabelecer aqui uma ligação? É a ligação desse giro aqui, com o que eu estou estabelecendo esse giro? Com a minha margem líquida.
correto? A rentabilidade dessa empresa, o que aconteceu com ela? Teve aumento ou teve diminuição? Correto? É isso que a gente tem que estabelecer. Quando a gente determina isso, a gente vai chegar ali na empresa e falar, ó, aonde que essa empresa melhorou? Ela melhorou na margem ou ela melhorou no giro? Correto? E aí a gente tem que decidir índice por índice. Professora dos polos, dúvidas ou questionamentos? O polo de Cerejeiras acertou todos os cálculos, todos os índices, está correto. Algo me chamou a atenção aqui na maioria dos polos, professor. Troca ou algum erro no cálculo do retorno sobre o ativo e retorno sobre o capital próprio. A maioria deu um valor maior do que o que nós calculamos aqui. Então, eu não sei onde foi se foi erro de divisão mesmo, ou se pegaram valores errados nas demonstrações, aí ou no balanço ou na DRE. Então, é preciso que retorne aí, verifique onde foi o erro nesses dois cálculos do retorno sobre ativo e retorno sobre o capital próprio. Ok? Vamos pegar o retorno sobre ativo e retorno sobre o capital próprio, fazer ele lá no balanço patrimonial, só para a gente ter uma ideia aqui, né? Então vamos lá, retorno sobre ativo, vou pegar quanto? 94.800, correto? Então o retorno sobre o ativos, que é o ROA, é igual ao que, professora? É o lucro líquido, né? Retorno sobre o ativo, né? Lucro líquido dividido pelo ativo total. Isso. Total, correto? Então vamos lá, qual é o lucro líquido? 12.300. Então vamos colocar aqui, é igual o ROA, é igual o lucro líquido, colocar o número já, né? Aí termina amanhã. O lucro líquido, que é 12.300 dividido pelo total do ativo, que é 94.800. Ok? Então assim, o meu ROA é igual a 0,1297. 12,97. Correto? Multiplico por 100, chego no meu percentual, que é 12,97. É isso, professora? Isso. Então, aí eu cálculo do ROA. Pode correto? ser que alguém tenha pego o valor do lucro lá do balanço, que foi algo explicado, que não... Se pegar aqui, vai dar errado. Então, sempre, quando eu estou trabalhando os retornos, o lucro não é do balanço patrimonial. Não é. O lucro é da minha DRE, correto? O lucro é daqui. Muita atenção nisso. Fez isso errado, vai errar os dois, correto? Mas é bom que agora ainda está tempo de corrigir se foi esse o erro. Vamos calcular agora o retorno do patrimônio líquido, então? Vou calcular aqui na DRE. Então, o retorno sobre o patrimônio líquido, ok? É igual ao lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, correto? O retorno sobre o patrimônio líquido é igual a 12.300 dividido por 75.400. 75.400, correto? Beleza? Tá aqui, ó. Pra gente não ter sombra de dúvida. Então, o retorno sobre o patrimônio líquido é igual a, aqui dá 0,1631. 1631. Ou seja, o ROI é igual a vezes 100, né? Desculpa aqui. Deixa eu colocar, né? Que a gente já não deixa... Quando eu pego aquele valor aqui, eu multiplico por 100 e vou achar o resultado em percentual. 16,31%. Ok? Então a gente fecha os cálculos. Correto? Cuidado com isso, que isso, como a prova é objetiva, isso é o suficiente para vocês errarem todo o cálculo. Então tome cuidado de onde vai buscar as informações, é esse foco que vocês têm que ter. É da onde vai buscar, porque é só isso que vocês vão fazer divisão. Errou um cálculo ali, vai errar todas as questões relacionadas aqui. Relembrando, lucro líquido dos retornos é o lucro líquido que está na DRE. Só pensar, retorno eu uso o balanço e uso DRE. Tá? Eu não uso nunca só o balanço. Beleza, professora?
Outro detalhe aqui que eles estão questionando e ficaram na dúvidas é que vai dar diferença na questão de arredondamento. Quando você utiliza aqui, você viu que deu números quebrados, então quando você utiliza e faz um arredondamento a maior, não vai dar exatamente, por exemplo, não vai dar 1,59 no giro do ativo. Alguns deram 1,58, mas foi questão de arredondamento mesmo, tá? Então, nesse caso, não é erro, não foi erro, foi apenas a questão do arredondamento. Quanto à questão do retorno sobre o ativo e sobre o capital próprio, os valores encontrados foram muito distantes do valor real. Então, por isso que eu pedi para que voltasse e verificasse o cálculo, ou se foi erro na fórmula ou se foi erro na divisão, porque realmente deu um valor bem distoante. No mais, todos os demais polos acertaram todas as questões. E aí a gente vai fazer essa questão da análise aí dos índices, né? Se essa empresa melhorou, se ela piorou, qual a situação dela e de que forma que você vai fazer essa análise. Ok, gente? Aí a gente faz a pergunta, melhorou ou piorou, né? Isso é o fantástico. A análise de um período específico, você não tem com o que comparar. Você tem duas formas de comparar a empresa, com ela mesma durante o período do tempo e com os concorrentes do setor. Quando a gente está tratando de grandes empresas, sociedades anônimas, aquelas empresas que publicam em bolsa de valores, beleza. Comparar com concorrente é fácil. Quando a gente está tratando de micro e pequena empresa, comparar com concorrente não é tão fácil. Correto? Você consegue ver alguns índices, algumas associações comerciais, CDLs, ela fornece margem de lucro de atividades específicas. Então, tenta buscar naquilo lá algumas informações para você tomar a decisão. Mas vamos nessa empresa específica. Correto? Vamos lá? Então, assim, olha só, olha o que aconteceu com a margem bruta. Era quanto? 45,63. Foi para quanto? 50,13. Você quer ter maior margem ou menor margem? Quero ter maior margem. Então, aconteceu o que aqui? Aumentou. Então, esse índice melhorou. E a margem líquida? Era 1,43. Foi para quanto? 8,17. Aumentou. É bom ou ruim? Oxe, muito bom, né? Melhorou. Então tem que se apegar nisso, ó. Aumentou, melhorou. E o retorno sobre o ativo era 2,31. Lembra que eu falei que compensava investir em poupança? E agora foi para quanto? 12,97. Melhorou também. Melhorou bastante. Tá aí, bom? Né? Retorno sobre o capital próprio. Era quanto? 3,17. Ok? Foi para quanto? 16,31. Aumentou. Entendeu? Então, o que aconteceu com essa empresa? Melhorou. Correto? A rentabilidade foi de 2,31. Foi para quanto? 12,97. Ele aumentou, ou seja, melhorou. Correto? O giro do ativo era 1,62. Foi para 1,59 e ele melhorou. Melhorou, né? O que aconteceu com ele aqui? Diminuiu. Esse índice não melhorou. Eu tenho que ter mais giro. Então, esse índice aqui, ele não melhorou. Aconteceu o que com ele? Piorou. Correto? Alguém falou isso, professora, que tinha piorado esse aqui rápido? Não falaram. Ia mandar uma bala. Ok? Então, a gente vai ter que estabelecer ali naqueles cálculos por que melhorou tanto a minha rentabilidade. Qual foi o meu foco? Então, peraí, professor. O ativo, o giro do ativo piorou. Se o giro do ativo piorou, significa, professor, a empresa não teve maior ganho com o giro, ele não vendeu mais, ele não girou mais seus ativos. O que ele fez? Ele melhorou a sua margem, correto? Então, essa é a informação que nos passa. Então, quais os dois caminhos? Melhoria de margem, né? Melhoria de giro. Vamos lá? Então, a gente vai vendo aqui, olha só que interessante. A minha empresa, o giro permaneceu. O giro até diminuiu um pouco, né? Bem pouquinho, quase que foi estável, né? Mas agora olha a minha margem. A minha margem saiu de 1,43% e deu um salto, né? E deu um salto para quanto? Para 8,17%. Quando acontece isso, tudo começa a funcionar bem. Aí o retorno sobre o meu capital próprio foi para 16%, né? O retorno sobre o total dos meus recursos investidos deu 2,97%. Correto? Já aumenta o retorno, quer dizer, o sócio já tem um retorno interessante. Melhorou o que então nessa empresa? Melhorou margem. Então, é uma das duas dicas que a gente dava. Ou melhora na margem, ou eu consigo melhorar na margem, ou eu consigo melhorar no giro. Correto? Essa decisão é feita como professor. Não, eu chego assim na minha empresa e falo, gente, nós vamos melhorar na margem. Ou não, chega, gente, a gente vai melhorar que a gente vai girar mais.
depende da sua atividade, do seu mercado. Você que vai sentir isso lá, opa, posso melhorar minha margem, que eu continuo não perdendo venda. Aí testa, se ser um produto único, testa a capacidade de cliente de preço, para que ele não troque de produto ou de fornecedor. Tome muito cuidado com isso, ok? Algumas empresas do caminho vai ser melhorar na margem, quanto também melhorar no giro. E é isso que vocês vão ter que fazer na vida de vocês aí, nas atividades que vocês vão desenvolver na empresa. Gente, ó, se não está dando muito lucro, ou patrão, ou empregados, ou atividade comercial que você estiver exercendo, vamos ver o que a gente vai fazer. Correto, professora Leila? Os alunos aqui estão agradecendo, que gostaram muito da aula e que eles compreenderam essa questão dos índices, né, de fazer essa leitura tanto da rentabilidade quanto da lucratividade, que eles já têm essa condição agora de fazer essa interpretação desses dois índices. E que ficou muito claro a questão da diferença entre a lucratividade e a rentabilidade da empresa. Isso é bem interessante. Estão pedindo muitos abraços, muitos beijos, né? E a gente está bem feliz pela participação de vocês. É interessante frisar também que teve muitos alunos que fizeram o exercício individualmente e acertaram todos os cálculos. Então, aí, parabéns para a Janara, que foi uma das que fez sozinha e acertou todos os cálculos. As duplas também acertaram os cálculos, né? E o que eu estava falando sobre o índice, que foi o retorno sobre o ativo, que teve o principal problema na questão do cálculo, todos eles encontraram o mesmo valor. Então, por isso que eu acredito que tenha sido pego um valor lá do balanço e não da DRE. Né? Então, porque todos que não encontraram o índice correto, encontraram o mesmo índice. Então, assim, vamos observar, voltar para a DRE, pegar a questão da DRE na questão do retorno no cálculo do retorno sobre o ativo. No mais, todos aqui agradecendo bastante e gostaram muito da aula. Obrigada, então significa que vocês compreenderam bastante aqui essa questão da explicação mesmo. Professora, alguns acertaram esse índice ou todos, a maioria errou? Não, alguns acertaram. Nós tivemos apenas 4 polos que confundiram um pouco a questão do Podia ser valor. Erro no exercício, mas como alguns acertaram, não. Mas assim, gente, a gente está lá no fórum, os tutores online podem ajudar vocês, não presenciais, e a gente acaba respondendo alguma coisa lá. Ok? É muito importante que vocês estejam compreendendo isso, para que depois chegue um tempo que você consiga juntar tudo isso na empresa. Juntar os 3 índices, entendeu? Juntar rentabilidade, juntar liquidez, juntar endividamento e começar a tomar decisão na vida de vocês e começa a melhorar o resultado das empresas baseado nas informações que vocês vão ter aqui no curso de finanças. Bom, essa semana, de novo, né, vai ter atividades. Então, a atividade vai ser o quê? Então, elaboração, né, dos análises dos índices de lucratividade, rentabilidade e atividade. Duração do dia 11/3 ao dia 24/3 de 2015. E assim, gente, quando a gente fala atividade, esses índices de atividade a gente vai ver na aula da semana que vem. Então, vocês vão começar fazendo o que vocês já viram agora e aí vocês vão receber o conteúdo de atividade na próxima semana. A gente vai conversar na sala de aula, aí vocês vão ter aqui na nossa teleaula, né? Aí vocês vão ter mais uma semana ainda para resolver os exercícios, correto? Continuamos abertos a dúvidas, participem, obrigado pela participação de vocês, a gente que agradece quando vocês têm uma participação maciça nos fóruns, nos ajuda a tocar em algum assunto que não está bem explicado ou que não foi bem compreendido, ok? Então assim, ficamos assim, meu boa noite para vocês, até semana que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.